que hoje está aqui e ao vivo. O Antônio Gonçalves, que é o nosso cinegrafista da OAB, está colocando para quem quiser acessar ao vivo e a cores, o doutor Vicente, que vai falar conosco a partir de agora. Boa tarde, doutor Vicente, obrigado pela aceitação do convite e o desempenho da função dado pelo doutor Maurício. Boa tarde, doutor Rebés, eu fico muito grato ao nosso presidente, doutor Maurício Félix Blanco, para a oportunidade de manifestar. E um detalhe, o primeiro ao vivo, né? O primeiro programa ao vivo toca a mim. É que o senhor é mimoso, doutor Vicente. Tão mimoso que nós deixamos para o senhor uma missão muito árdua. Nós estamos acompanhando pelos programas de televisão as manifestações dos 4 candidatos a prefeito, cada um com as suas plataformas, cada um com as suas ideias, cada um com os seus projetos. Mas, afinal de contas, nós queremos que o senhor esmiúce para nós, numa linguagem que todo mundo possa entender efetivamente. Afinal de contas, o que é essa figura do prefeito da cidade? É tudo com o senhor. Bom, o prefeito, na verdade, ele é o chefe do executivo de um município. Sim. E o executivo, ele abrange o patrimônio que esse município dispõe, e abrange o orçamento, e existem alguns critérios de arrecadação, que depois a gente pode dar um toque nisso. Sim, senhor. E abrange uma equipe de trabalho. Bom, onde o prefeito deve atuar? Na educação, ele tem obrigação, na questão do transporte público, na questão da urbanização. Ele tem também participação relativa nas questões da saúde, né? Nos impostos, a arrecadação de impostos, parte do município mesmo e a outra parte da União. Tem parcela também hoje com as criações das guardas municipal na segurança, mas é também parcial. Sim. E não pode participar, por exemplo, de reforma agrária, de eleições, de previdência social. Isso daí não é da alçada do prefeito. Como é que funciona o executivo, propriamente, o organograma dele? Prefeito é o chefe máximo, e ele tem abaixo dele o seu secretariado. Sim. Seu secretariado, os secretários têm abaixo os seus organogramas próprios. Perfeito. Mas o prefeito é que determina as ações da sua equipe, e principalmente o primeiro escalão, que é o seu secretariado. Bom, a ação do prefeito hoje, ela é um pouco definida pela lei de responsabilidade fiscal, que aqui nós tivemos, a partir de 2001, todos os prefeitos que assumiram, eles tiveram já sobre a vigência dessa legislação. E nessa legislação, uma das coisas que mais se tem que ter cuidado é com os processos licitatórios. Perfeito. Bom, o secretário que faz parte do bojo, no primeiro escalão, abaixo do prefeito, ele tem uma atuação limitada à pasta que ele exerce a sua secretaria. Por exemplo, o secretário de saúde, ele vai trabalhar apenas na área de saúde, ele não pode responder por uma outra área, como, por exemplo, a cultura, como, por exemplo, a segurança, enfim, ele é restrito àquilo ali. O prefeito, na verdade, ele exerce como se a cidade fosse uma grande empresa, né? Sim. A administração de toda dos departamentos da empresa. Dos departamentos dessa empresa. E conta, no caso, aqui em Uruguaiana, são 15 secretários que atuam abaixo do prefeito para cumprir as ordens determinadas pelo... Para que a máquina ande. Para que a máquina ande. O secretário, ele não... Às vezes ele é confundido com poder, que na verdade ele não tem esse poder. Ele é, com a extensão da palavra, um secretário. Ele cumpre a determinação
que foi lhe passada pelo chefe maior do executivo. O gestor é o prefeito. Prefeito, exatamente. Ele que determina onde vai ser gasto, onde ele que determina as ações para os seus secretariados, enfim. E nós vivemos num sistema presidencialista no Brasil, em que o presidente tem o poder de determinar as ações. Centralizador. Né? Centralizador. Não, num parlamentarismo aí já funciona diferente, né? Mas no presidencialismo o presidente determina. No governo do estado, o governador determina, e no município quem determina é o prefeito de cada município. Essa lei de responsabilidade fiscal, 8.600 e alguma coisa? Não, 8.009. É 8.009. Essa lei, na verdade, ela veio para moralizar a coisa. E ela está, na sua observação, ela tem cumprido isso? Não, eu vou dizer assim, ó, que eu creio que a lei de responsabilidade fiscal, ela deveria ser um pouco diferente. Sim, senhor. E não atacar a figura do prefeito, que é o mais visado da lei de responsabilidade fiscal. Por seu gestor. Ele é o mais visado. Numa ordem assim, ó, o primeiro que tem que cumprir fielmente tudo é o prefeito. Sim. Depois lá o governador, e por último o presidente. Né? Ela deveria vir de cima para baixo. Sim, e precisa algumas adaptações, algumas coisas que nós precisamos, assim, por experiência, arrumar na lei de responsabilidade fiscal. Tem um detalhe, por exemplo, assim, ó, que passa desapercebido, é a questão de uma licitação. Ela, na verdade, se tu for pegar e fazer a tomada de preço normal, ela vira mais barata do que quando um processo licitatório se... Tipo uma carta convite, aquelas famosas, por exemplo. Mas deixa eu fazer uma pergunta assim, ó. Isso aí precisa ser corrigido na lei. Sem querer, e nem podemos citar nomes, absolutamente não. Mas o senhor teve o privilégio de levar junto com o nosso Fórum de Desenvolvimento os candidatos a prefeito lá na OAB, que foram sabatinados e foram bastante sabatinados. O senhor vê, com certeza, como eu vejo, os programas de televisão. Pelo que o senhor vê dos candidatos, e sem, pelo amor de Deus, citar nomes, como é que o senhor está vendo essas propostas que são trazidas para nós? Bate com o que é de responsabilidade do prefeito, ou alguns deles andam viajando muito? Na época de eleição acontece alguma coisa nesse sentido ali, né, que é difícil. As pessoas do lado de fora, elas têm uma visão equivocada do que pode um prefeito e o que não pode um prefeito. Quando tu chega lá, as coisas são completamente diferentes. Eu diria assim, ó, uma prefeitura dentro de uma cidade é quase que um mundo à parte, uma empresa à parte, alguma coisa que é bem diferente do que os olhos que a gente tem do lado de fora. Por exemplo, tu chega lá e de uma hora para outra, vamos construir em Uruguaiana um grande centro de eventos que está nos faltando, ou um sambódromo. Isso daí hoje é utópico. Totalmente utópico. Muito bom. Na quarta-feira que vem, com certeza, o senhor estará aqui para a gente conversar do Legislativo. E aí eu tenho ouvido cada manifestação dos candidatos que estão fora da casinha, que não é competência do legislador. Do Legislativo. Aí é verdade. O Legislativo, ele tem que fiscalizar, isso, principalmente, claro. Ele tem que verificar aonde está sendo gasto o dinheiro. Essa é a função principal, né? Ele tem que saber aprovar os projetos. Ele pode fazer projetos, desde que nesses projetos não tenham renúncia de receita, que não chamado vício de origem, né? Questão de valores, porque essa daí é competência apenas do Executivo Municipal. Doutor Vicente, muito agradável conversar com o senhor. Quarta-feira o aguardamos para mais uma puxada aí, com o objetivo, me parece assim bem claro, da OAB, de também auxiliar naquele slogan: voto não tem preço.
voto tem consequência. Exatamente. E a OAB, como o colega falou no início, na apresentação, fez essa entrevista com todos os candidatos agora, porque a OAB tem uma imensa preocupação com o futuro da cidade de Uruguaiana, com a cidadania, né? E nós temos, em conjunto com o Fórum Permanente para o Desenvolvimento de Uruguaiana, um projeto que nós estamos aos poucos implantando e colocando na sociedade de Uruguaiana, nas pessoas, nos lugares estratégicos, os formadores de opinião, a necessidade de mais participação na vida política e principalmente na questão da escolha correta dos seus candidatos. Obrigado pela presença, semana que vem tem mais. Certa, no sinal, 4 horas.